Oi, na aula passada apresentamos a técnica de decremento logarítmico para determinação do fator de amortecimento Xi para sistemas com amortecimento viscoso linear. Contudo, existem outros tipos de amortecimento, por exemplo, o amortecimento por atrito seco ou amortecimento de Coulomb. Hoje vamos apresentar o comportamento do amortecedor linear por atrito seco e falar um pouco sobre a técnica de decremento linear. A gente apresentou que na aula passada o amortecimento viscoso linear. Vamos agora falar um pouco sobre o amortecimento do tipo atrito seco. Ele é presente em diversos elementos mecânicos e é descrito como proporcional uma força normal e um coeficiente de atrito. A direção da minha força é dado pelo sinal da minha velocidade. Se o sinal da velocidade é positivo, temos um valor positivo de força. Se o sinal da velocidade é negativo, se a velocidade relativa entre os terminais do meu amortecedor for negativa, a força vai ser negativa. Decremento linear. Então, temos que, para analisarmos um oscilador linear que apresente amortecimento do tipo Coulomb, vamos ter a técnica de decremento linear. Decaimento linear é descrito por um oscilador com massa m e rigidez k. Contudo, seu amortecimento é descrito pelo atrito seco entre uma superfície. Sua equação de movimento é mu mais a força de atrito Fm, sinal da velocidade, o ponto, mais Ku igual a zero. Essa equação é não linear. Apresenta uma solução que é dividida em duas partes. Numa solução em que a velocidade é menor do que zero, apresentando esta forma, e uma solução com velocidade maior do que zero, apresentando esta forma, visto que, no nosso caso, estamos supondo que o nosso oscilador é transladado até a posição U0 e a velocidade é solto no repouso. Desta forma, para o caso em que o zero ou V0 é igual a zero, tem-se que a solução para U menor do que zero é válida para o tempo que vai de zero até π sobre ωn. Desta forma, a solução apresenta as constantes A1, B1, da seguinte forma. A resposta temporal é U igual a 1 cosseno de ωt mais B1 seno de ωt mais μ, força normal, sobre rigidez. Aplicando as condições iniciais de que no tempo zero o deslocamento vai ser o zero e que a velocidade vai ser zero, temos que para o termo U0 ele vai ser igual a 1 mais μ vezes n sobre k, ou seja, A1 vai ser igual a U0 menos μn sobre k, e B1 vai ser igual a zero, já que a velocidade é nula. Para o segundo termo, em que a velocidade é positiva, em que temos o nosso segundo meio ciclo, entre os tempos que vão de πωn até 2πωn, a expressão da resposta temporal é dada por U igual a A2 cosseno ωnt
mais B2 seno ômega nt menos μ n sobre k. Temos que para o tempo π sobre ômega n, a resposta temporal tem que ser contínua igual ao último tempo da resposta anterior, que é menos o zero mais 2μn sobre k, que vai ser igual a menos A2 menos μn sobre k. Operando essa expressão, temos que A2 vai ser igual a U0 menos 3μn sobre k. E a velocidade, também nesse instante, que é zero, vai ser igual a menos ômega n B2, ou seja, B2 continua sendo igual a zero. Desta forma, substituindo A1 e B1 e A2 e B2 nas duas expressões, vamos ter a resposta temporal do nosso oscilador com amortecimento do tipo atrito seco, dado pelas duas expressões, no qual a primeira, para os tempos que vão de 0 até π⍵n, no qual nesse meio ciclo temos velocidade menores do que zero, a resposta temporal é dada por U0 menos μn sobre k, vezes cosseno de ômega nt mais μn sobre k. Para o tempo t igual a π sobre ômega n, cosseno de ômega t vai ser igual a cosseno de π, que é menos 1. Teremos, então, a resposta para o tempo t igual a π sobre ômega n, um resultado de menos o zero, menos com menos, mais 2πn sobre k. Como vemos aqui. Já para o segundo meio ciclo, dado pelos tempos entre π sobre ômega n e 2π sobre ômega n, nos quais a velocidade do meu oscilador vai ser positiva, maior do que zero, a expressão da resposta temporal é dado por U igual a U0 menos 3μn sobre k, tudo isso multiplicado por cosseno de ômega nt menos μn sobre k. Para o tempo final desse meio ciclo, de 2π sobre ômega n, temos que cosseno de ômega nt vai ser igual a cosseno de 2π. Cosseno de 2π é mais 1. Logo, a amplitude máxima para o segundo pico, ao final desses dois meios ciclos de oscilação, vai ser igual a U0 menos 4μn sobre k. Ok, temos as expressões dos picos de cada um dos meios ciclos e podemos reproduzir para os outros meios ciclos que vão se seguir. Observa-se que esses meios ciclos se alinham sob a forma de uma reta e podemos calcular a angulação do meu decaimento linear, daí o nome. Dessa forma, pegando o decaimento linear entre os picos U0 e U1, eu tenho que a inclinação da minha curva vai ser dado pela diferença entre o 0 e o 1, dividido pelo tempo que se transcorre, que é de 2π sobre ômega n. Isso vai ser igual, substituindo as amplitudes o 0 e o 1, que é o 0 menos 4μn sobre k,
vamos ter a expressão de 2μn vezes ômega-n sobre πk, e tudo isso, a inclinação vai ser igual a 2 ômega-n μn, que é a força de atrito, dividido por πk. Podemos operar esse valor, 2 ômega-n, ou 2μn ômega-n sobre πk, a diferença dividido por a diferença dos picos dividido por 2π sobre ômega-n, e efetuando algumas operações, vamos ter que o coeficiente de atrito seco vai ser igual a K pela diferença entre os picos U0 e U1, dividido por 4N, força normal. Isso vai se repetir para todos os picos consecutivos, ou seja, U1 menos U2, U2 menos U3, até que a força de atrito apresente um valor nominal superior à força ou à força restitutiva da minha mola, que vai ser igual a UT vezes K. Nesse momento, o meu oscilador não possui mais a força restitutiva, ela vai ser menor do que a força de atrito, fazendo com que o meu oscilador pare a uma certa distância do eixo das origens, configurando então o comportamento de atrito seco desse oscilador. Como desafio, vamos determinar qual é a expressão que resulta no número de meios ciclos, ou seja, Rπ sobre ômega-n, transcorridos antes que o meu movimento do oscilador com atrito seco ele cesse de oscilar. Dica: temos que a força restitutiva num certo pico, KUN, tem que ser menor do que a força de atrito. Então é isso. Terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em nossa aula live na terça-feira que vem. Muito obrigado.